Ibovespa em alta. Estamos assistindo uma retomada da bolsa nesse início de dezembro. Mas quais as razões dessa retomada e quais as ações que estão impulsionando a nossa bolsa, né, pessoal? Esse é o tema do vídeo de hoje, mas antes de começar, comentem quais suas expectativas para dezembro, né, em relação ao Ibovespa. Vocês estão otimistas? Eu vou sortear um livro, Os Axiomas de Zurich, e uma garrafinha do canal, tá? Então os dois para a mesma pessoa. Para participar, basta comentar, o sorteio sai na próxima quinta-feira, às 9h30 da noite, no meu Instagram, nos stories, o link está aqui embaixo. Se você não me segue lá, aproveite para me seguir no Instagram também. E vamos lá, né? Dezembro começou com o Ibovespa em retomada, né? Então o Ibovespa que atingiu no último dia do mês ali quase 100 mil pontos, quase abaixo, né, dos 100 mil pontos, que fechou o dia acima dos 101 mil pontos, quando a gente pega aquele pior momento ali, quase abaixo dos 100 mil pontos, o Ibovespa está mostrando nesse momento uma alta de 7%, né, 6,9%, e do fechamento 5,3%, ou seja, uma baita de uma retomada, né, acima dos mercados emergentes, acima dos mercados em geral. Bom, e o porquê isso está acontecendo, né? Bom, fundamento, não tivemos grandes mudanças. Eu tenho desenhado o cenário aqui, né, cenário para 2022, quais são os pontos importantes. Entretanto, tivemos a aprovação da PEC dos precatórios e isso ajudou a reduzir aquela visão, né, fiscal ruim, ou melhorar um pouquinho, né? E a gente viu o quê? As taxas de juros futuras, isso se refletiu no pré, né, quem quiser ver o pré-fixado aí 2031, que estava acima dos 12%, cedendo, é abaixo, né, dos 11%, está na casa dos 10%. Isso mostra aí uma melhora em relação à visão fiscal para os próximos anos, mas o ponto é, o mercado estava exagerando, né, naquela visão negativa, principalmente os investidores locais e institucionais. O estrangeiro estava colocando dinheiro no Brasil, né, mas os institucionais locais estavam aqui pesando. Então, nesse momento, né, de aprovação, de melhora, né, essa leve melhora, você tira um pouco da pressão e começa a ter um movimento de realocação e a gente vê essa retomada do Ibovespa, tá, pessoal? Mas vamos olhar aqui para as ações. Eu separei as 10 ações que estão ajudando a impulsionar o índice Ibovespa, peguei as principais, né? E quando a gente começa, a primeira dessa lista é a Cyrela. A Cyrela, nesse momento aqui, né, do final do mês passado para cá, subindo quase 14%. Construção civil foi amassado, né, o setor. Quando você pega todas as ações, a gente viu um movimento de queda fortíssimo. E empresas boas, a gente viu empresas aí sendo negociadas praticamente no que elas têm de caixa, mas porque existe uma correlação forte entre taxas de juros futuros e essas empresas, né, as empresas de construção civil. Eu acho que existe uma correlação forte também do lado de vendas, né, pensando do lado dos próximos ciclos. O ciclo atual, a gente está num momento bom, né, as empresas venderam muito, alta dos preços, mas a gente começa a ver uma piora do lado de insumos, de pessoas e dos próximos passos, né, dos próximos meses e anos aí para esse ciclo. Mas o mercado exagerou, né? Quando a gente pega a Cyrela, uma das empresas premium do setor, foi uma das que apanhou demais nesse movimento. Quando a gente pega a construção civil, né, a gente pode colocar ali os shoppings, que também tem uma correlação forte, a gente viu esse forte movimento de queda. E agora retomando. Segunda ação aqui que eu trouxe para vocês, tá? Gerdau. Então, Gerdau caiu naquele movimento das empresas atreladas às commodities. Então, vamos falar siderurgia, mineração, né? Siderurgia a gente está falando de construção civil e indústria. No caso, Gerdau tem uma exposição maior à construção civil e uma exposição grande aos Estados Unidos, né? Estão falando aqui de aços longos, vergalhão. Quando a gente viu a China, né, naquele movimento de piora da Evergrande, que o minério de ferro veio dos $200 para baixo dos 100, derrubou o mercado inteiro. E é o que a gente tem visto agora nas últimas semanas, né, é uma melhora do lado do minério de ferro. A China manipula muito bem o mundo, né, digamos assim. Ela consegue operar e a gente assiste isso via balança comercial e entre outros pontos, né? A gente vê que as coisas lá não mudaram tanto, né? Lógico que teve alguma desaceleração na margem, mas não mudou estruturalmente o caminho de forte crescimento deles. Entretanto, que a gente olha, né, o preço dos ativos, principalmente das commodities metálicas, elas caíram fortemente. E a Gerdau, nesse momento, retomando depois de ter caído muito nos últimos meses. Terceira ação dessa lista, né, é a CCR, estamos falando de rodovia. Quando a gente fala desse tipo de ativo, tem uma forte correlação com taxa de juros real, NTNB, ou então o IPCA+, né?
a gente viu uma melhora, né, ou seja, uma queda dessas taxas desses títulos. Entretanto, o que está acontecendo hoje, né, é um boato, né, de um possível deal, de um fundo canadense comprando, fazendo OPA aí, ou mudando a parte de governança, tá? Então, isso tem ajudado a ação, então é um ponto um pouquinho X desse movimento todo. A quarta ação dessa lista aqui é a Usiminas, tá? Então a gente está falando de aço também. Quando a gente fala de Usiminas, a gente tem uma exposição maior à indústria, aços planos, né? São chapas utilizadas aí na indústria automobilística, na indústria de bens de consumo de casa, né? Então nós falamos fogão, geladeira, tudo que vai chapa de metal. E o minério de ferro, né, caiu fortemente, como eu falei, impactou diretamente o preço do aço, né? 98% do minério de ferro do mundo é utilizado para a produção de aço, então eles estão fortemente correlacionados. A gente viu esse movimento e agora a Usiminas voltando, né, com uma alta aqui de quase 8,5% nesse período. Bom, e a quinta empresa dessa lista é a EZTEC. Estamos falando de construção civil, São Paulo, média e alta renda, também naquele movimento que eu falei de Cyrela, né? Que apanhou demais, aumento de juros, incertezas aí afetando esse setor muito mais do lado do preço dos ativos, né, da precificação, do que de fato ali o fundamento ali, pelo menos não nesse ciclo, né? Os ciclos seguintes aí são, lógico, são impactados, mas construção civil é um business extremamente cíclico, né? Então ninguém perpetua muito quando a gente tem um movimento de forte alta, de demanda, de preço crescendo, porque todo mundo entende que esse setor é bem cíclico. E a gente fala, né, quando a gente está falando dessas ações geral, eu tenho falado aqui muito, né? O Brasil, na minha visão, está descontado, o fundamento das empresas estão bons, né? A gente vê as empresas aí reportando resultados sólidos, crescimento, capitalizadas, na maioria delas sendo negociadas a múltiplos baixos, né? Abaixo da média histórica. E o que a gente tem assistido de julho para cá é uma forte queda, para mim não faz tanto sentido. O cenário macro é desafiador, a gente tem uma piora em 2020, já desenhei o cenário aqui. Entretanto, existe uma piora global para 2022, né? Nossos problemas não são tão diferentes assim dos emergentes. Questões políticas, inflação, aumento de juros, isso tem em todo o mundo emergente, né? E a nossa bolsa caiu demais e agora a gente está vendo sim uma retomada. A PEC dos precatórios pode ser um trigger aí para essa melhora, tá, pessoal? Dando sequência na lista, a sexta empresa é o Bradesco, tá? Dentro daquele call os bancos tradicionais estão baratos, né, amassados, e ainda continuam, a gente viu aqui uma alta de mais de 8%. Crédito ainda crescendo, inadimplência. Por pior que o cenário seja crescendo bem pouco, né? Ela caiu muito de 2020 para 2021 e agora a gente vê aí na margem uma piora, mas os resultados dos bancos crescendo bastante, né, normalizando praticamente naquele retorno sobre capital na casa dos 20%. E na sequência, né, a sétima empresa, estamos falando aqui de Vale. Então Vale é minério de ferro na veia, né, exportadora, tomou aquela paulada com a queda forte do minério de ferro. O minério de ferro está voltando. Quem me acompanha no Instagram, eu estou falando sempre ali do que está acontecendo no mercado. A gente tem assistido aí nas últimas semanas uma melhora do preço do minério de ferro. Isso está ajudando também. A oitava empresa é a B3, né? Então estamos falando da Bolsa. E por que a Bolsa tem sofrido tanto, né, nos últimos meses? Esse aumento de juros, principalmente dos futuros, e a Selic também, trazem de alguma forma uma relação, né, de aumento do custo de oportunidade. Então o investidor entende que tem uma migração, né, da renda variável para a renda fixa, acaba projetando ali um crescimento menor. Com essa melhora dos juros futuros aí, isso acabou aí ajudando as ações da B3. E por último, né, então pegando aqui as nossas últimas ações, 9ª e 10ª colocação, os bancos, né, Itaú e Banco do Brasil subindo aqui quase 6%, naquele call que eu venho falando dos bancos, né? Estão falando aí que os bancos tradicionais estão sendo negociados entre pegar os privados 6, 7 vezes lucro para 2022, Banco do Brasil 5 vezes lucro para 2022, lógico, tem incertezas do lado político, estamos falando de uma estatal, entretanto, bem descontados, bem diferente do que a gente tem visto aí nos bancos digitais, estão sendo negociados a 100, 200, 300 vezes lucro, ou muitas vezes nem tem lucro para a gente conseguir ver uma métrica, né? Então, na minha visão, super descontados, gosto mais dos privados do que do Banco do Brasil no caso, tá, pessoal? Como eu falei, né,
Comentem aqui como é que vocês estão em relação a dezembro. Eu vou sortear um livro, Os Axiomas de Zurich e a garrafinha do canal. O resultado sai na quinta-feira, às 9h30 da noite, no meu Instagram. Então comentem e se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.